Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e nosso Pai possa abundar nossas vidas, nossos corações, em Cristo Jesus. Amados, chegamos hoje à sexta-feira, vamos para as duas últimas perguntas da nossa lição diária, que nós estudamos essa semana. Mas antes, vamos recapitular aqui rapidamente o que a gente viu ontem, na quinta-feira, na pergunta 9, quando o Senhor convoca os deuses e todas as nações para, aquele julgamento público, e cada um deles venha apresentar aí a sua causa, apresentar a sua defesa. E como é que eles vão apresentar? Eles venham e diga, mostrando que eles são deuses, verdadeiros, expliquem as profecias que eles disseram no passado e digam o que vai acontecer no futuro. Se eles são Deus, eles sabem, para que todos fiquem sabendo, então diga o que vai acontecer no futuro, para que o povo possa ver se realmente vai acontecer ou não, se vai dar certo ou não. E na 10ª pergunta de ontem, nós vimos também que o Senhor continua dizendo, anunciem as coisas que vão acontecer, daqui em diante, para que vocês possam provar que realmente são deuses, Vocês façam as previsões, não importa se as previsões são coisa boa ou coisa má. Se for coisa má, pode dizer, para a gente ficar com medo e cheio de pavor de vocês. E o Senhor concluiu dizendo, olha, realmente, vocês não são nada, vocês são menos que nada, vocês não podem fazer nada. E eu detesto quem adora vocês. Olha só, vejam que texto, nós vimos ontem. Então, dando continuidade a esta lição, vamos para a pergunta 11, que diz assim: o que o Senhor fez com os inimigos? Que pergunta faz sobre esses deuses pagãos, O versículo agora é o 25 e o 26, que diz assim: fui eu que chamei um homem que mora no Oriente. Ele confia em mim e vem do norte para atacar os seus inimigos. Ele pisa em cima de reis como se fosse lama. Será que algum de vocês anunciou que isso ia acontecer para que nós ficássemos sabendo? Algum Deus falou disso no passado para que nós disséssemos, ele tinha razão? Nenhuma imagem anunciou nada a respeito disso. Nenhuma dessas imagens nos avisou sobre isso. Não ouvimos vocês dizerem nenhuma só palavra acerca disso aí. Então o Senhor já começa dizendo claramente aqui, nesse texto, ele nem espera, já disse que eles já não eram nada, eles não eram capazes de fazer nada, e quem adorava, perdia tempo adorando esses deuses, Deus não gosta, Deus odiava, abominava aquilo lá que eles estavam fazendo, E ele já se adianta, ele fala, o Senhor fala, e ele mesmo já diz que vai acontecer, Diz bem claro, agora eu vou anunciar, fui eu que chamei um homem que vem lá do Oriente. Ele está falando aqui de Ciro, lá do capítulo 45, Ciro? Claro que Ciro ele chama Ciro meu ungido. Lá no contexto, Ciro tipifica, assim como Ciro, liberta o povo que está sendo oprimido lá no Império Babilônico. Jesus liberta para a eternidade aqueles que estão envolvidos na Babilônia deste mundo, Babilônia, na tipologia, um mundo cheio de confusão, cheio de falsas doutrinas, de engano, de cegueira, de seduções, Tudo isso. Mas aqui, obviamente, ele está dizendo, eu vou trazer um homem lá do Oriente, e ele vem pelo norte. Claro que ele vinha lá da Pérsia, da região da Pérsia, do Irã, onde é o Irã hoje, daquela região. Ele vinha dali. E para atacar os seus inimigos em Babilônia e na Assíria, ficava acima de Israel, ele sempre vinha por cima, pelo norte. Atacava pelo norte, E o norte aqui é uma referência a partir de Jerusalém mesmo. Todos os ataques que vinham contra Jerusalém vinham do norte, Claro que alguns ataques poderiam vir do sul pelo Egito, mas é comum nós lermos que os principais inimigos de Jerusalém vinham do norte. Inclusive os próprios irmãos, as 10 tribos de Israel, que estavam em Samaria, ao norte. A Síria, que estava ao norte, Ao norte.
né? Então, os inimigos de Israel, inclusive as últimas profecias, sempre trata como o pior inimigo, né? A última profecia, o último período da Terra, destacado lá em Daniel 11:12, um tempo de angústia qual nunca houve, é um rei que vem do norte, né? O rei do norte. Então, ele era do Oriente, porque ele era persa, mas a região, a direção de onde ele vinha para atacar era do norte, né? Ele atacar os seus inimigos, e ele, né, quem Deus chamou, era um homem tão forte que ele pisava e conquistava os reis, como se fosse lama. E ainda é dito aqui, ó, ele diz assim: será que algum de vocês, esses deuses que, né, que deveria saber do futuro, por que vocês não anunciaram que isso ia acontecer? Por que vocês, deuses, né, não anunciou para que todos nós ficássemos sabendo que esse Ciro viria, né? Que esse homem que vem, que é do Oriente, mas vem do Norte, por que vocês não anunciaram? Algum Deus falou disso no passado para que nós disséssemos hoje, ele tinha razão? Nenhuma imagem dessas que vocês fazem agora, nenhuma dessas imagens, nada disse a respeito disso tudo, né? Nenhuma dessas imagens nos avisou que isso ia acontecer. Nós não vimos vocês dizerem uma só palavra. Veja que Deus aqui, olha, ele não está dizendo eu não ouvi. Quando ele fala não ouvimos, colocando aqui a terceira pessoa do plural, nós aqui, está falando como se ele estivesse no meio do povo de Israel, como se ele estivesse se colocando, usando da empatia, se colocando na posição do povo de Israel para fazer com que o povo se realmente analise, né? Ele vai para a perspectiva do povo, para que o povo faça essa análise, né? Ninguém ouviu isso, porque esses deuses eram incapazes de fazer isso. Só Deus poderia fazer. E ele era, no seu poder, quem estava suscitando esse homem, né? O Ciro, que vai realmente contribuir para a libertação do povo, né? Só Deus pode fazer exatamente isso aí, né? Por exemplo, se a gente for criar aqui uma conexão com esse texto, lá no livro de Daniel ele diz que Deus ele é o único que muda os tempos e as estações, e ele que estabelece reis, é ele que tira reis, né? Já no livro de Esdras, ele mostra claramente que foi o decreto de Ciro quem permitiu que os judeus retornassem à sua terra. E em 2 Crônica, encerra, né, com a proclamação de Ciro sobre a reconstrução do templo, né, mostrando isso com muita clareza. E se a gente for buscar aqui artefatos, né, questão histórica e tudo, né, um contexto assim mais de prova arqueológica, por exemplo, uma das evidências disso é que é o cilindro de Ciro, que no tempo lá da antiga, encontrado na antiga Babilônia, esse artefato registra claramente, né, a política de Ciro em permitir que os povos exilados, os judeus, retornassem às suas terras e restaurassem seus templos. Compatível, né, completamente com ter uma prova histórica corroborando com a Bíblia, a palavra dos judeus, que era discriminada, que era descredibilizada por todas as nações em redor. Uma prova claramente do poder de Deus. Quando Deus diz assim, eu conheço o futuro e provo, né? Aqui está uma das provas, né? Hoje, o cilindro de Ciro está aí no museu para todo mundo ver, uma prova contundente do poder da majestade de Deus. Vamos então, meus amados, aqui para a última pergunta da nossa lição, a pergunta 12, que diz assim: como o Senhor fala? Onde e como o Senhor encontrou os falsos deuses? Agora os versículos do 27 ao 29. Diz assim: pois eu anunciei isso a Sião desde o começo. Eu mandei um mensageiro espalhar essas boas notícias em Jerusalém. Eu procuro os deuses, mas nenhum deles aparece. Nenhum deles pode dar explicações ou responder às perguntas que faço. Eles não são nada. Eles não podem fazer nada. Essas imagens são coisas sem vida e sem valor. Que coisa, né? Meus amados, que linguagem, né? Uma linguagem aqui, é impossível, né? Que o povo não entenda essa mensagem, uma mensagem dita para um povo sofrido,
depois de o Senhor prometer àquele povo lá que ele daria água, né, e faria eles como uma grande floresta rica em vida, ele depois mostra claramente aonde estava o principal pecado do povo, na idolatria. O principal pecado do povo foi trocar o monoteísmo pelo politeísmo. Sempre é essa mesma desgraça. É a linguagem do anticristo, né, nos últimos tempos. É a mesma coisa, né? Só muda os cenários, só muda a forma de idolatria, mas sempre é o mesmo pecado. Sempre é a mesma queda. E aí, Isaías 41, 27 a 29, encerra, né, esse grande julgamento iniciado neste capítulo, quando o Senhor convoca todos os ídolos de todas as nações e os desafia para que eles possam provar que são divinos, que são deuses, né? Prevendo o futuro, né? Ou explicando ali as profecias que eles fizeram lá no passado. Ou seja, em resumo, que eles demonstrassem que tinham algum poder. Né? Então Deus pronuncia o veredito. O veredito de Deus é muito claro. Vocês não são nada. Vocês não sabem de nada. Agora eu estou anunciando essas coisas desde o princípio, anunciando que Sião será restaurado, né? E eu já enviei aí um mensageiro aí com essas boas novas para o povo saber o que vai acontecer. Então, aqui nós encontramos, meus irmãos aqui, meus amados, um contraste absoluto, um contraste gigantesco, um abismo entre Deus e essas falsas divindades, né? Que divindade não tem nada. Era o povo quem classificava assim, né? Enquanto Deus fala, revela e cumpre as suas promessas ali, os ídolos permanecem em completo silêncio, na sua cegueira, né? Não escuta a oração de ninguém, não responde oração de ninguém, né? O próprio Senhor diz assim, olha, faz tempo que eu estou procurando por vocês, não encontrei nenhum que pudesse conversar comigo, nenhum que pudesse me dar um conselho. Teria alguém capaz de responder aí as minhas perguntas? Olha que coisa interessante o Senhor faz, né? Ele também não encontrou ninguém, nenhum Deus desse para responder uma pergunta simples, né? E olha que as perguntas do Senhor não são muito difíceis para um Deus responder, não. É difícil para Jó responder. Quando Deus pergunta a Jó, Jó, é pela tua inteligência que o gavião inclina as suas asas e voa para o lado do sul? Essa pergunta para Jó era difícil, mas para um Deus é fácil. Mas ninguém respondeu até hoje, né? Então, o silêncio desses falsos ídolos evidencia a sua clara inexistência, né? Como deuses vivos ou deuses verdadeiros, que não existe. Só tem um. O nome dele é Yahvé. Não tem dois, não tem três, não. Só tem um. O próprio Cristo diz, a ti só por único Deus verdadeiro, está lá em João 17,3, né? O apóstolo Paulo confirma lá em 1 Coríntios 8,6, né? Para nós há um só Deus, o Pai. Está lá em 1 Coríntios 8,6. Então, a sentença de Deus ela é contundente. A sentença, sem nem que os ídolos abram a sua boca, ele diz, os ídolos são nada, ou no texto anterior, são menos que nada. Uma prova disso não é só eles não poderem dizer o que vai acontecer no futuro, mas o Senhor revela aqui nesse texto, né? Cadê as suas obras? Eles fizeram algumas obras? Não fizeram coisa nenhuma. Um Deus, de verdade, ele é criador. Mas esses ídolos não criaram coisa nenhuma. As imagens que os homens faziam para adorar, noutra versão fala que eles são vento, são vácuo, são vazio, não tem nada. Essas expressões aqui que são usadas aqui neste versículo aqui de Isaías, ressaltam que toda a confiança que o povo depositou nessas imagens, nesses falsos deuses, foi inútil, foi enganosa, foi perda de tempo. A idolatria, ela não oferece fundamento sólido e nem esperança real ao povo. É só enganação. É só o povo acreditar em algo que não existe para continuar o vazio na alma e o povo sofrer no espírito, né?
sofrer aí os medos, né? Aí vem hoje, muito o fruto do medo hoje, né? Tem causado pavor na raça humana, que é a ansiedade, a depressão, um vazio na alma, que o homem começou a substituir com outras coisas que não era Deus, né? E aí começa a colher essas coisas, né? Não estou dizendo que todos os casos de ansiedade que as pessoas estão doentes aí é porque as pessoas não prestam, não estou dizendo isso. É que erros do passado levaram pessoas pelas escolhas, né, e outras coisas mais que fizeram, né, levou as pessoas a terem outros questões de trauma, né, consequência de erros, né, na vida também, levaram as pessoas a terem esse tipo de medo, a ficar com esse vazio na alma que só Deus pode preencher. Então, o capítulo aqui 41, ele termina reafirmando uma verdade central que é repetida em toda a Bíblia. Somente Deus e Yahvé, o Deus de Israel, o único Deus, só Ele fala com autoridade, só Ele conhece o futuro, só Ele tem o poder de dirigir a história, só Ele tem o poder de salvar o seu povo. Toda e qualquer outra forma de adoração é apresentada como vazia diante da majestade do Senhor. Que o Senhor coloque essa verdade profundamente em nossos corações e nunca possamos esquecer desse fundamento que é desde o princípio e continuará pela eternidade.